Bom, uma questão importante, o Sixu falou, e eu acho, só para trazer dados, essa tabela tem muitas informações, e eu acho que ela também não é muito boa de visualização. Mas o que ela está mostrando, duas questões importantes. Tem um debate colocado no orçamento fiscal brasileiro, que são salários dos servidores públicos que crescem muito, né, que é uma gastância colocada por parte de consumo de governo, de custeio, né. Se vocês olharem nessa segunda linha, né, em 2002, isso equivalia a 4,49% do PIB, o consumo do governo. Ele se reduz, em 2009, para 4,24%. O gasto com salário, ainda que tenha crescido, né, de 2008 para 2009, ou seja, subiu para 2,49%, ele não é nem de longe a despesa mais significativa do orçamento público brasileiro, do orçamento da União. Chama a atenção também, assim como o João Sixu e o Saboia colocaram, um maior gasto, né, com formação bruta de capital fixo, né. Veja que esse patamar vem subindo bastante na despesa da União, né, e isso é extremamente relevante, importante, né, atingiu aí 2009, 0,63. E, por fim, um dado que eu gostaria de chamar bastante atenção é esse dado de transferências às famílias, né. A quinta linha em negrito, aí nessa tabela, que mostra o seguinte: em 2002 gastávamos 8,92% do PIB, e subiu em 2009 para 10,94% do PIB. Isso é um gasto bastante importante, de fato, uma redistribuição de renda, como foi colocado pelos meus antecedentes, e se deve, basicamente, né, eu acho que a grande carro-chefe dessa maior transferência de renda é, de fato, o salário mínimo, né, ou seja, ele tem impacto direto nas contas previdenciárias, no principal benefício da assistência social, que é o benefício de prestação continuada, que é concedido ao Brasil aos extremamente pobres, né, aqueles idosos que vivem em famílias com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, e teve também nesse período, em 2004, a aprovação do Estatuto do Idoso, que reduziu o acesso a esse benefício de 67 para 65 anos. Então, isso explica, em grande parte, né, a expansão dessas despesas e, de fato, essa inclusão, né, na Seguridade Social. Por outro lado, eu acho importante, quando vamos debater a inclusão de nova redistribuição de renda, a expansão de gastos sociais, olharmos a estrutura do orçamento público brasileiro. A proposta de lei orçamentária de 2010, essa que está aí nos gráficos em grandes números, né, essa parte verde, né, junto com essa cinza, equivale à despesa financeira do orçamento público brasileiro. Vocês olham que, incluindo aqui a rolagem da dívida, né, a amortização da dívida, junto com juros e encargos, né, dá metade do orçamento público. Né. Se eu excluir a rolagem da dívida, isso cai para 30% do orçamento público. A rolagem é a parte apenas contábil, né. Benefícios de previdência e assistência social representam 17%. Os gastos discricionários, ou seja, aqueles de livre aplicação, que permitiria a gente pensar em uma transferência de renda, em outros benefícios sociais, representam apenas 10% do orçamento público, né, ou seja, cerca de 170 bilhões de reais, né, que estão alocados da seguinte forma, né, 14% desses 170 bilhões de reais é o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, importante do ponto de vista de investimentos e de recuperação da economia brasileira. 8% é o Bolsa Família, que dá em torno de 12 bilhões de reais. 12% são outros gastos em educação, que não são vinculados, e 29% gastos em saúde. Vejo que a margem é bastante pequena, né, na atual estrutura orçamentária e fiscal brasileira, de você discutir expansão de outros benefícios, né? Ou seja, a gente teria que repensar, né, a formação dessa parte verde e cinza do gráfico, né? Tem maior comprometimento dos nossos gastos públicos, né? Já estou levando cartão amarelo aqui, não falei nem metade. Mas vamos lá, vou acelerar, então. Bom, do lado das receitas, rapidamente, né, muito se fala do aumento da carga tributária brasileira, né? De fato, ela subiu bastante nesse período, de 2000, vamos pegar um gráfico aí, de 1995 a 2008, subiu
de 27% para 35%. Agora, a grande questão da carga tributária, eu acho que são duas, e esse é um debate extremamente difícil no Brasil, porque envolve exatamente um conflito distributivo, de duas ordens. Uma primeira ordem é um conflito do ponto de vista de renda. Os ricos aqui nesse país não pagam imposto, pagam muito pouco imposto. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês que a tributação sobre renda e patrimônio é insignificante. E o outro lado do conflito diz respeito ao pacto federativo, ou seja, como que se acerta o novo pacto, a redistribuição com estados e municípios dessa carga. Por outro lado, também há um mito envolvido um debate da carga tributária, porque o que de fato fica em termos de carga tributária líquida é muito pouco. Se a gente pegar aqueles 35%, deduzir toda a transferência obrigatória com os benefícios da Previdência, da assistência social e com pagamento de juros da dívida pública brasileira, e as transferências para estados e municípios sobram 12% em termos de carga tributária líquida. E esse valor tem permanecido nesse patamar nos últimos 5 anos. Quando eu olho o perfil dessa carga, a incidência sobre o consumo dela é de 55%, ou seja, mais metade da nossa carga tributária advém de tributos indiretos, pagos pelos mais pobres no país. Se eu somo com a renda do trabalho, isso vai me dar 67%, ou seja, 2/3 da carga tributária do Brasil ela é financiada pelos pobres e pelos trabalhadores assalariados. A tributação da renda dos trabalhadores, em termos de arrecadação para o Estado, é 6 vezes superior à tributação da renda de lucros de bancos, por exemplo, comparando os dois tributos. Tributação sobre patrimônio é insignificante. Alguns motivos que preocupam. Bom, aqui tem uma tabela dessa regressividade, estou curioso, inclusive, para ver os novos resultados da pesquisa do orçamento familiar, que esse dado é de 2004, mostra que as famílias que ganham até 2 salários mínimos destinam cerca de metade da sua renda no pagamento de tributos, 48,6%. Acima de 30 salários mínimos, 26%, ou seja, que mostra o tamanho da regressividade. Mas nós temos um problema central no lado da tributação sobre a renda. Nossa tributação de renda no Brasil não é isonômica, ou seja, não tem isonomia na sua tributação. Ela é limitada à tributação sobre salário e alguns tipos de renda, e com alíquotas inferiores a que são cobradas sobre salários. Por exemplo, lucros e dividendos são isentos de imposto de renda no Brasil. Lucros e dividendos distribuídos para pessoas físicas são isentos desde 1996. Eram taxados a 15%. Uma lei do governo Fernando Henrique Cardoso eliminou esse imposto. Remessas de lucro para o exterior também são isentas desde 1996. Não se cobra imposto de renda. As alíquotas da renda fundiária, por exemplo, são de 0,03% a 20%, apesar de a gente não ter nenhuma concentração de terra no Brasil. Ou seja, esse problema agrário está resolvido. Deve ser essa a explicação de ter alíquotas tão baixas. O rendimento de aplicações financeiras tem variado de 0,01 a 22,5%. Bom, um dado bastante interessante é o seguinte, vocês viram que a população brasileira, de 170 milhões de pessoas, população economicamente ativa de 90 milhões, declaram imposto de renda no Brasil cerca de 24 milhões de pessoas. Dessas 24 milhões de pessoas que declaram imposto de renda, em 2007, tínhamos somente 5 mil que declaravam renda acima de R$1 milhão. Ou seja, 5 mil, se eu olhar aqui para a Avenida Paulista, facilmente vou encontrar esses 5 mil contribuintes. Ou seja, de acordo com pesquisas internacionais, nós temos 220 mil milionários no Brasil, mas só 5 mil pagam imposto de renda. Sendo que a renda desses milionários é de aproximadamente R$1 trilhão e 200 bilhões, ou algo como metade do PIB brasileiro.